Leitura do livro Seu Lugar no Time dos Sonhos de Deus, Formando Campeões, autor Tony Cook. Capítulo 8. Título: Campeões dependem uns dos outros. Sou membro de um time e dependo do time. Acato suas decisões e me sacrifico por ele, porque o time, não o indivíduo, é o campeão definitivo. Mia Hamm. A interdependência envolve confiança mútua nos relacionamentos. Ela está presente quando membros de um grupo ou de uma equipe são reciprocamente dependentes uns dos outros. Interdependência conota unidade, trabalho de equipe, cooperação, colaboração e parceria, e é uma característica essencial de qualquer equipe que pretenda ser eficaz. John Wooden talvez tenha compreendido e promovido o conceito de interdependência, trabalho em equipe, mais do que qualquer treinador da história do basquete universitário. Ele disse: os 5 melhores jogadores não necessariamente constituem o melhor time. É claro que eu preferiria ter os 5 atletas mais talentosos no início do jogo, mas para tornar-se um jogador de início de partida, ele precisaria combinar talento com trabalho de equipe. O talento isoladamente não o colocaria no time inicial. O Wooden falou de como lidou com um jogador estrela, entre aspas, um indivíduo com mais talento do que os outros do time. Ele estava demasiadamente concentrado em pegar a bola e arremessar antes de buscar o passe. Isso é prejudicial porque, dentre outras razões, os colegas logo deixariam de se manter aberto para um arremesso, por saberem que não receberiam a bola. Então, a coisa viraria cada um por si e o time estaria destruído. Como resultado, o treinador Wooden não permitia que a estrela, entre aspas, começasse a jogar enquanto não aprendesse como trabalhar bem em equipe. Alguns dos momentos mais agradáveis dos esportes acontecem quando há um trabalho de equipe sincronizado. Quem não gosta quando uma ala está avançando pela quadra com a bola e faz passes perfeitos para os outros jogadores até que um deles faça o ponto? O que dizer de uma bem executada tripla base no beisebol? Ou no futebol americano? De um passe perfeito para um recebedor que correu por um trajeto excelente. Em todos esses casos, os membros do time precisam conhecer uns aos outros muito bem para haver confiança mútua. Eles treinam junto por um tempo suficiente para saberem quem é capaz de realizar determinada ação e o que cada pessoa fará. Os jogadores são compromissados uns com os outros e desejosos de fazerem parte de uma equação vencedora. Eles confiam uns nos outros e percebem que cada um deles tem de cumprir a própria parte para que o time tenha sucesso. Quer o jogador de basquete receba a assistência, realize um bloqueio importante ou faça a cesta. Cada jogador é uma parte vital do processo. Às vezes, vemos essas jogadas surpreendentes na televisão e nos esquecemos de que todas aquelas máquinas atléticas perfeitamente ajustadas já foram criancinhas desajeitadas que tiveram de desenvolver o equilíbrio e a coordenação. Foram necessários anos de treinos para que eles cultivassem suas habilidades individuais e grande diligência para aprender como trabalhar em perfeita harmonia com seus companheiros de time. Eles não começaram como profissionais de elite. Talvez a equipe da qual você faz parte agora não execute sua função com precisão de nadadoras sincronizadas de nível olímpico. Quer seja no casamento, entre os colegas do escritório, voluntários ou membros da administração da igreja. Você poderá sentir que não ocorre muito unida e parceria. Não é errado inspirar-se em uma ótima equipe, mas não se deixe desanimar ao comparar sua equipe com outra. Aquela equipe que você admira
teve de passar por muitos problemas para alcançar o nível de eficiência que atingiu. Não busque perfeição na sua equipe, busque o aprimoramento. Pat Summitt foi o treinador do Lady Vols, time de basquete feminino da Universidade do Tennessee, de 1974 a 2012, e levou o time a 8 campeonatos da Liga Colegial. Ela fez uma avaliação muito realista ao dizer: para mim, o trabalho em equipe é muito semelhante a fazer parte de uma família. Há obrigações, confusões, dores de cabeça e discussões, mas as recompensas valem o custo. Obviamente, Summitt compreendia a importância da colaboração entre as jogadoras, mas também percebeu que o trabalho em equipe de ótimo nível não acontece por acaso. Há muitos problemas a enfrentar. Pensemos em nossas equipes. Quais são alguns dos indicadores chaves de que não estamos vivenciando o tipo de interdependência de que necessitamos para crescer? Listei alguns desses indicadores, os quais podemos observar. Não ter uma mentalidade de equipe, ou seja, haver uma determinação de buscar o próprio eu acima da equipe. Interesses pessoais independentes. Competição em vez de colaboração, tirar proveito. Falta de comunicação. Resistência à prestação de contas. Atitudes de merecimento. Territorialismo. Metas conflitantes ou obscuras. Valores e filosofias discordantes. Desrespeito à autoridade ou a outros membros da equipe. Panelinhas e coalizões. Comportamentos agressivo-passivo. Jogos de poder. Não conformidade com as diretrizes da equipe. Sensibilidade e ofensa, rancor. Falar dos colegas de equipe, mas não falar com eles. Falta de confiança, suspeita e paranoia. Sabotagem, expectativas irrealistas. Perda do moral. Membros desanimados e desiludidos. Frieza, tensão, sentimento de estar pisando em ovos. Essas são algumas das coisas que precisam ser erradicadas para termos uma equipe na qual os membros ajam em colaboração. Ocasionalmente, alguém não faz os ajustes necessários para ser uma parte positiva da equipe e, em alguns casos, torna-se necessário um treinador remover um jogador que está minando a coesão ou a eficácia do time. No momento em que eu escrevia este capítulo, foi anunciado que um jogador profissional de basquete estava sendo afastado por tempo indeterminado, devido à conduta prejudicial ao time. Fazendo um paralelo com esse tipo de situação, Salomão diz: lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia. Provérbios 22, verso 10. Falando do aspecto positivo, muitos problemas podem ser resolvidos com orientação e instrução pacientes. A interdependência e a química de equipe dos discípulos de Jesus nem sempre funcionavam de modo saudável. Jesus tinha de corrigi-los periodicamente enquanto eles competiam por poder e preeminência, mas ele não desistiu deles. Durante o tempo de Jesus na terra, Tiago e João se esforçaram especialmente para compreender o conceito de equipe. Lemos que se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos te pedir. Marcos 10, 35. Eles continuaram: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Marcos 10, 37. É claro que Jesus os instruiu e corrigiu, mas então lemos: ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Marcos 10, 41. Inicialmente, todos os discípulos eram disfuncionais no tocante ao trabalho em equipe. Jesus usava ocasiões assim
como momentos de ensino para transmitir a importância do servilismo e da humildade. E parece que finalmente os discípulos entenderam. A boa notícia é que os discípulos que frequentemente haviam discutido e disputado uns com os outros, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2, verso 1. Seus relacionamentos haviam evoluído do caótico para o cooperativo, do conflito para a solidariedade. Considere o ensinamento de Paulo acerca de como Deus nos concebeu para a cooperação mútua como membros interdependentes do corpo de Cristo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde está o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhes aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revistam-se de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 14 ao 27. Se compreendermos o profundo significado na metáfora do corpo de Paulo, compreenderemos quão importante cada um de nós é para o outro. Precisamos um dos outros e somos dependentes da obra que cada um de nós é chamado a fazer. Conforme afirmamos anteriormente, a Trindade é nosso modelo e padrão para o trabalho em equipe. Ainda estamos aprendendo e crescendo, e a perfeição do Pai, do Filho e do Espírito Santo deve nos inspirar, não nos intimidar. Quando nos referimos à interdependência no tocante à Trindade, queremos dizer que cada membro da divindade dependia totalmente dos outros. Foi necessário cada membro efetuar suas respectivas responsabilidades para a obra de Deus estar completa. A interdependência da Trindade. Considere, por exemplo, quando Jesus dependia do Pai e do Espírito Santo. Jesus não veio por iniciativa própria, mas foi enviado pelo Pai. João 5:30, 36, capítulo 6, 57, capítulo 7, verso 28 e 29, João 8, verso 16, 18, 29 e 42, João 12, verso 49, João 16, verso 28, João 17, verso 8, 18 e 25. Jesus disse que nada podia fazer de si mesmo, mas fazia o que via o Pai fazer. João 5, verso 19, 30 e João 8, verso 28. Jesus fazia as obras do Pai. João 10, verso 32, 37, verso 28. E disse que era o Pai que permanecia nele fazendo as obras. João 14, verso 10. Jesus falava conforme o Pai o instruía. João capítulo 7, verso 16, João 8, verso 28 e 38, João 12, versículo 49 e 50, João 14, verso 10, João 15, verso 15 e João 17, verso 8. Jesus procurava a vontade do Pai.
João 5, verso 30. E a glória do Pai, João 7, 18. Jesus disse que o Pai estava com ele, João 8, 16 e verso 29. E João 16, verso 32. Jesus sempre fazia o que agradava ao Pai, João 8, 29. Jesus honrava o Pai, João 8, 49. E era honrado pelo Pai, João 8, verso 54. Jesus era conhecido pelo Pai e conhecia o Pai, João 10, verso 15. Jesus disse: eu e o Pai somos um, João 10, 30. Jesus disse que ele estava no Pai e que o Pai estava nele, João 8, 29 e João 14, verso 10 e 11. Jesus disse: quem me vê, a mim vê o Pai. João 14, verso 9. Jesus disse que o Pai era glorificado nele. João 14, 31. Jesus era amado pelo Pai. João 10, verso 17. João 15, verso 9. João 17, verso 24. E amava o Pai. João 14, 31. Jesus cumpria os mandamentos do Pai e permanecia no seu amor. João 15, verso 10. Tudo que o Pai tinha pertencia a Jesus. João 16, 15. Jesus disse: todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. João 17, verso 10. Jesus reconheceu que seus discípulos lhe haviam sido dados pelo Pai. João 17, verso 6, verso 9, 11, 12, 24 e João 18, verso 9. Jesus também ensinou que nossos pedidos de oração deveriam ser dirigidos a Deus Pai e feitos em nome de Jesus. João 14, verso 13, 15, 16 e o capítulo 16, verso 23. O trabalho de equipe na Trindade não se restringe ao Pai e ao Filho. Considere as contribuições essenciais e o indispensável envolvimento do Espírito Santo em uma divina colaboração. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, verso 20 e Lucas 1, 35. João Batista disse que Jesus batizaria os cristãos com o Espírito Santo. Lucas 3, 16. Jesus era cheio do Espírito. Lucas 3, verso 22 e capítulo 4, verso 1. Jesus era imensuravelmente cheio do Espírito Santo. João 3, verso 34. Jesus foi guiado pelo Espírito. Mateus 4, verso 1 e Lucas capítulo 4, verso 1. Jesus foi ungido pelo Espírito. Lucas 4, 18, Atos 10, 38. Jesus exultou no Espírito. Lucas 10, 21. Jesus expeliu demônios pelo Espírito. Mateus 12, 28. Jesus ressuscitou dos mortos por meio do Espírito Santo. Romanos 8, 11. Jesus se ofereceu imaculado a Deus por meio do Espírito Eterno. Hebreus 9, verso 14. Jesus deu mandamentos aos seus discípulos por intermédio do Espírito Santo. Atos 1, 2. Jesus quis certificar-se de que nós compreendemos que nosso relacionamento com Deus envolve todos os três membros da Trindade. Em João 14, 26, Jesus disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Paulo disse: por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Efésios 2, verso 18. Deus Pai é por nós. Deus Filho é por nós. Deus Espírito Santo é por nós. Estamos vendo a perfeita interdependência entre os membros da Trindade. E assim como Jesus dependia totalmente do Pai e do Espírito Santo, eles também dependiam totalmente dele. Podemos realmente jogar no mesmo lado do time da Trindade? Embora pudesse ser um pouco fácil reconhecer o incrível trabalho em equipe que ocorre na Trindade, poderá ser mais difícil ainda para nós perceber que fomos recrutados para jogar no time deles.
Sam Stomer observou: Deus nos criou para que a alegria que Ele tem em si mesmo possa ser nossa. Deus não pensa em si mesmo ou fala consigo mesmo. Ele se diverte. Ele celebra com infinita e eterna intensidade a beleza de quem Ele é como Pai, Filho e Espírito Santo. E nós fomos criados para nos unirmos a eles. O que isso significa? Significa que nos tornamos divindade, que nos tornamos um quarto membro da Trindade? Dificilmente. Nós somos humanos, mas nos tornamos coparticipantes da natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Assim, fomos criados para entrar na festa? Com certeza. Fomos chamados à parceria, o próprio Deus. Paulo disse que de Deus somos cooperadores. 1 Coríntios 3:9. Marcos 16:20. Diz acerca dos primeiros seguidores de Jesus, eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Quando servimos a Deus à maneira dele, estamos interagindo com cada membro da Trindade. Como Jesus, estamos sob a autoridade do Pai e cumprindo seu plano. Estamos imitando Jesus e seguindo seu exemplo. Jesus chegou a dizer: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14, verso 12. Ele também disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, verso 21. Não só temos o privilégio de ter nascido do Espírito, mas também, como Jesus, temos o privilégio de ser equipados e ungidos pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Este é um bom momento para analisar melhor sobre como Jesus orou por nós em João 17, verso 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Perceba que Jesus não se limitou a orar para que fôssemos um, que tivéssemos algum tipo de unidade e trabalho em equipe genérico entre nós. Não, ele orou porque fôssemos um neles, um com a Trindade. A maneira como a versão A Mensagem traduz as palavras de Jesus ajuda a lançar luz sobre esse versículo. O alvo para todos eles é tornar-se um só coração e uma única mente, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que possam ser um só coração e uma única mente conosco. Então o mundo poderá crer que tu, de fato, me enviaste. Quando servimos sob a autoridade do Pai, vivemos em conformidade com o padrão do Senhor Jesus e operamos sob a unção do Espírito Santo. Essencialmente, nos tornamos um só coração e uma única mente, com a Trindade. Tornamo-nos uma expressão de Deus, uma extensão do seu amor. Paulo falou aos Colossenses acerca de Cristo em vós, a esperança da glória. 1:27. Paulo fez essa surpreendente declaração para toda a igreja. Todos os cristãos foram levados a uma união com Deus e nós fomos concebidos para cooperar com a Trindade na expressão da glória de Deus na terra. Devido à perfeição de Deus, alguns podem ter problemas com pensar em si mesmo como parte do time da Trindade. Permita-me compartilhar uma história que poderá ajudar a tornar esse conceito mais fácil de entender. Eu sou caçula de 4 irmãos que são 6, 8 e 10 anos mais velhos do que eu. Quando eu tinha 5 ou 6 anos, não era capaz de competir com eles em esportes, porque eles eram mais velhos, maiores e mais desenvolvidos. Mas por serem bons irmãos, muitas vezes eles me deixavam jogar com eles.
Eles tiveram de ser pacientes porque minhas habilidades eram bem inferior a deles. Mas quanto mais eles me permitiam jogar com eles, melhor eu me tornava. De modo semelhante, mas em escala muito maior, nós não estamos à altura da perfeição da Trindade. Entretanto, Deus graciosamente nos permite ser parte de sua equipe, apesar de nossas habilidades não se compararem às da divindade. Há, porém, verdade na frase: a prática leva à perfeição. Quanto mais servimos, mais nossas habilidades evoluem e se aprimoram. Isto é verdadeiro para nós, individual e coletivamente. E a graça de Deus está sempre presente, assim como sua palavra, para edificar, instruir, corrigir e encorajar. Caso ainda esteja um pouco em dúvida sobre como você pode cooperar com a Trindade e ser, juntamente com o restante do corpo de Cristo, um membro dos sonhos do time de Deus, você poderá considerar estas declarações do Evangelho de João. Jesus disse que é glorificado em nós. 17, verso 10. Jesus disse que falava para que a sua alegria fosse completa em nós. 17, verso 13. Jesus nos deu sua palavra. 17, verso 14. Jesus disse que não somos do mundo, assim como ele não é do mundo. 17, verso 14 e 16. Assim como o Pai enviou Jesus ao mundo, Jesus nos envia ao mundo. 17, verso 18. Jesus se santificou para que também nós pudéssemos ser santificados pela verdade. 17, verso 19. Jesus orou porque tivéssemos a unidade que o Pai e o Filho compartilham. 17, verso 21. Jesus nos deu a glória que o Pai antes lhe dera. 17, 22. Jesus disse que o amor que o Pai tem por ele estaria em nós. 17, verso 26. Com base em como Jesus orou e em como ele expressou seu coração e seus desejos no tocante a nós, eu diria que ele tem grandes planos para nós. Parece que ele quer que percebamos nossa união com Deus e compreendamos que, com nossa santificação, nos tornamos participantes da sua glória e a glória temos um destino semelhante ao do próprio Jesus. Se Jesus era interdependente com o Pai e o Espírito Santo, quanto mais nós precisamos ser interdependentes com Deus e também com a equipe com que somos chamados a trabalhar, ou seja, outros membros do corpo de Cristo. Então, como estamos nesta área? Crescemos e amadurecemos em nosso trabalho em equipe com Deus e com uns com os outros? Vejamos alguns catalisadores e algumas evidências de uma equipe crescente, experiente e saudável. A determinação para ter uma ótima dinâmica de equipe. Os membros não querem uma cooperação meramente passiva, mas se esforçam por uma colaboração proativa. Equipes com grande interdependência trabalham nesse ponto de modo intencional e contínuo. Há um compromisso de melhorarem uns aos outros e assim a equipe como um todo. Há lealdade recíproca. Os membros cuidam genuinamente uns dos outros e oram pelos colegas. Há um comprometimento compartilhado com metas comuns. Isso inclui o compartilhamento de visão, valores e filosofia ministerial. Ocorre uma comunicação eficaz. Padrões elevados são esperados e mantidos. Os membros da equipe têm um senso de mútua responsabilidade. Eles falam a verdade em amor uns aos outros. Os membros possuem senso de humor, ludicidade e descontração. Levam o ministério a sério, mas não se portam com demasiada seriedade. Todos têm consciência das deficiências uns dos outros e se ajudam mutuamente. Há uma história de redenção no sentido de que os membros da equipe enfrentaram batalhas, juntos lutaram lado a lado e ajudaram uns aos outros a se levantarem após momentos difíceis. Eles podem até ter tido confrontos, mas resolveram os problemas e prosseguiram.
A vitória de cada membro é comemorada. Há expectativas realistas. A equipe busca a excelência, mas evita estabelecer padrões impossíveis que causam desânimo. Há uma diversidade respeitosa. Papéis, responsabilidades, perspectivas e dons singulares são respeitados. Há constância e previsibilidade. Há confiança com controle. A equipe é resiliente. Os membros têm a capacidade de se recuperarem de decepções e fracassos. Há honestidade e vulnerabilidade. Os membros da equipe não são defensivos, desconfiados ou se escondem. Eles confessam erro, recebendo correção e instrução que os ajudarão a terem melhor desempenho no futuro. A consciência e sensibilidade quanto à necessidade dos outros. Não deixe essa lista intimidá-lo. À exceção do time da Trindade, toda a equipe tem espaço para melhoria e, de qualquer maneira, Deus nunca começa com pessoas perfeitas ou equipes perfeitas. Você pode até estar frustrado com alguns dos seus colegas de equipe, mas provavelmente Deus quer que você mantenha o foco em aprimorar a si mesmo, não a eles. Concentre-se em ser o melhor membro da equipe que puder ser e como dar melhor exemplo que você puder dar. Eu o incentivo a orar por seus colegas de equipe. Faça-os saber quão importante eles são. Valorize-os, elogie-os quando eles se saem bem e deixe-os saber que você precisa deles. Nós realmente estamos juntos nisso. Uma oração de equipe referente à interdependência. Pai, nós reconhecemos que hoje não somos apenas dependentes inteiramente de Ti, mas também dependemos um dos outros. A Tua palavra diz que somos o corpo de Cristo e que individualmente somos membros um dos outros. Ajuda-nos a caminhar na consciência de quanto precisamos uns dos outros e ajuda cada um de nós a cumprir nossos papéis e nossas responsabilidades para que a equipe possa ser tudo que Tu a destinastes a ser. Pedimos-te que nos livre de qualquer tendência ao isolamento e aperfeiçoe em nós a harmonia e o trabalho em equipe que Tu desejas que tenhamos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Citações dignas de lembrança. Para um time alcançar seu potencial, cada jogador precisa estar disposto a subordinar suas metas pessoais ao bem do time. Bandy Wilkinson. Trabalho em equipe definia os Green Bay Packers. Eles não faziam aquilo por glória individual. Eles o faziam porque amavam uns aos outros. Vince Lombardi. As melhores equipes têm química. Os membros se comunicam uns com os outros e sacrificam a glória pessoal por uma meta comum. David Debussy. Algumas pessoas acreditam que vencemos com os nossos 5 melhores jogadores, mas descobri que vencemos com os 5 que atuam melhor uns com os outros. Red Auerbach. Eu sou capaz de fazer coisas das quais vocês são incapazes. Vocês são capazes de fazer coisas das quais eu sou incapaz. Juntos somos capazes de fazer coisas grandiosas. Madre Teresa. Perguntas para reflexão e debate. Identifique alguém que você conhece que demonstra um alto nível de interdependência. Descreva como você viu essa interdependência operar na vida dessa pessoa e os benefícios que ela produziu. Identifique o momento em que você demonstrou interdependência, quais foram os benefícios. Identifique o momento em que você não operou em interdependência. Isso criou problemas? Como você se recuperou? Descreva as características de uma equipe interdependente. O que acontece quando a interdependência faz parte da cultura da equipe? Com
Com que se parece uma equipe e o que acontece quando a interdependência está ausente da cultura da equipe. De que maneira você e sua equipe podem crescer na área da interdependência? Como isso traria aprimoramento ao trabalho que todos vocês estão fazendo? Reveja as 5 citações dignas de lembrança. Qual delas fala mais a você e de que maneira ela o impacta especificamente? Exercício em grupo, além da interdependência. Para falar das características de um capitão, aliás, de um campeão, neste capítulo, escolhi a palavra interdependência. Há, porém, outras palavras começadas com a letra I, que tem a ver com bom desempenho no trabalho de equipe e em campeonatos. Como você está e como sua equipe está em relação ao seguinte: empenho. Os membros da equipe estão se empenhando? Há uma boa ética de trabalho? Inovação. Os membros da equipe são criativos e buscam maneiras novas e aprimoradas de fazer as coisas? Indomável. Os membros da equipe são incapazes de ser dominados? Sua equipe é invencível? Inteligência. Os membros da equipe estão trabalhando com inteligência em vez de apenas com afinco? Os membros da equipe analisam bem as coisas, a consideração de fato e conhecimento é uma prioridade. Discuta estas áreas e faça uma avaliação com os outros membros da equipe. Reconheça e afirme as áreas em que a equipe está indo bem. Também discuta sobre o que pode ser feito para fortalecer qualquer área que necessite de aprimoramento. Capítulo 9. Título: Campeões se desenvolvem na obscuridade. Devido a um conhecimento muito íntimo de L. Moody, desejo testemunhar que ele orava muito melhor do que pregava. R. A. Torrey. Charles Spurgeon e sua esposa criavam galinhas e as pessoas observavam que eles nunca davam os ovos, apenas os vendiam. Algumas pessoas acreditavam que eles deveriam ser mais generosos e os acusaram de serem mesquinhos e gananciosos. Os Spurgeon estavam cientes dos rumores e das críticas, mas nunca responderam. Somente depois de a senhora Spurgeon ter morrido, a história completa foi revelada. Na verdade, os lucros da venda dos ovos eram usados pelos Spurgeons para sustentar 2 viúvas idosas. Talvez sua busca de anonimato se baseasse em seu conhecimento do que Jesus ensinou no livro de Mateus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus capítulo 6, do verso 1 ao 4. Jesus seguiu transmitindo os mesmos sentimentos referentes à oração nos versículos 5 a 8 e ao jejum nos versículos 16 a 18. O que Jesus está defendendo não é que é errado ser visto fazendo algo para Deus. Alguns cargos exigem alguma visibilidade. Você não pode ir ao seu pastor e dizer: pastor, eu gostaria de receber as pessoas na entrada da igreja, mas não quero que me vejam. Não existe recepção invisível. Não é errado alguém vê-lo servir a Deus, mas é errado ser visto é a sua motivação. Se você só está servindo a Deus pelo reconhecimento e aplausos dos outros, com o intuito de satisfazer uma necessidade do ego em sua vida, isso é o problema. O trabalho na igreja é muito semelhante a um iceberg. A maior parte está oculta, invisível ao observador casual.
Muitas pessoas pensam acerca da igreja pelo que veem, ouvem e vivenciam durante o culto da manhã de domingo. Embora esses aspectos sejam importantes, eles são apenas uma fração do que a igreja realmente é. É importante lembrar todo o planejamento, a oração e a preparação que acontecem nos bastidores. É importante lembrar os relacionamentos entre as pessoas e o cuidado, a comunicação e o apoio na interação dos indivíduos ao longo da semana. O fato de algo não ter grande visibilidade não significa a falta de valor e importância. Nossa ênfase deve ser sempre na essência e não na imagem. Paulo advertiu sobre as pessoas que se gloriam na aparência, as virtudes que só podem ter e não no coração. 2 Coríntios 5,18. Aliás, 5,12. Observou-se que a reputação é o que as pessoas pensam quem somos, mas o caráter é o que realmente somos. Se cuidarmos e nos focarmos no nosso caráter, nas nossas qualidades intrínsecas, não teremos problema com nossa reputação. Podemos ficar extremamente surpresos ao chegarmos ao céu e vermos como Deus realmente recompensa as pessoas. Poderá haver algum cujo trabalho era totalmente visível e, na verdade, receberão pouca ou nenhuma recompensa porque agiram com base em motivações erradas. Poderá haver outro cujo trabalho era desconhecido e invisível aos outros e receberão grandes recompensas. Certos aspectos do ministério de Jesus eram altamente visíveis. Em João 18:20, ele disse: Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, e nada disso em oculto. Ainda assim, tanto quanto a maior massa de um iceberg está abaixo da superfície, invisível para o marinheiro que passa por ele, boa parte da grandeza de Jesus nasceu na obscuridade. Os anos de submissão de Jesus a seus pais e na bancada de carpinteiro excederam em muito seu tempo de ministério público. Sabemos que Jesus operava diante dos homens com grande sabedoria e poder, mas também cultivava uma profunda vida de oração solitária. Lucas 6,12 diz: Naqueles dias, Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Certa vez, Frank Delano Roosevelt disse que desejava ter em sua equipe jovens com a paixão pelo anonimato. Oliver Wendell Holmes declarou: o melhor servo faz seu trabalho em oculto. Servos de Deus eficazes não são simplesmente bons em público, mas sobressaem nos bastidores. Eles se desenvolvem na obscuridade. A palavra obscuro significa envolto ou escondido em escuridão, não visto claramente ou facilmente distinguido, não facilmente compreendido ou claramente expressado, relativamente desconhecido, não proeminente ou famoso. Você só se empenha no trabalho quando o chefe está olhando? Você só atua espiritualmente quando está na igreja? Deus não quer que nosso cristianismo seja um show que fazemos em determinados momentos. Ele quer que sejamos genuínos, reais e sinceros. Isso significa que aspiramos à piedade, à santidade e à semelhança de Cristo, independente de haver ou não alguém assistindo. Recentemente, ensinei em uma conferência para pastores e funcionários de igrejas acerca do tema desenvolvimento na obscuridade. Mais tarde, um funcionário de 20 e poucos anos me disse que aquela era uma mensagem muito importante para a geração mais jovem. Muitos se sentem compelidos a fazer uma selfie e postá-la na mídia social, independentemente de estarem dirigindo, tomando café ou simplesmente comendo. Parece haver uma busca por ser notado, embora essa necessidade de ser visto faça parte da natureza humana e da cultura moderna. Nossa missão não é promover a nós mesmos, mas tornar Cristo conhecido. Nos esportes, os atletas sabem que não podem simplesmente ligar o interruptor
e entrar no modo desempenho máximo na hora do jogo se não estiveram treinando e praticando diligentemente nos bastidores. O teste de um verdadeiro campeão não está no desejo de se destacar quando outros estão observando, mas sim na dedicação a ser disciplinado e diligente quando ninguém está olhando. O lendário boxeador Joe Frazier disse: "Você pode traçar um plano de luta ou um plano de vida, mas quando a ação começa, você depende dos seus reflexos. É aí que a sua preparação se mostra. Se você não se dedicou a ela na escuridão da madrugada, será descoberto agora sob as luzes brilhantes." Resumindo, o que você faz em particular é o que ajuda a tornar-se um sucesso em público. Um ajudador divino. O Espírito Santo se desenvolve na obscuridade. Ele trabalha lado a lado com o Pai e o Filho. Ainda assim, ele faz grande parte do seu trabalho nos bastidores, suave, discreta e sutilmente. Ele se agrada em exaltar e chamar a atenção para o Pai e para Jesus. Embora ele tenha feito uma entrada dramática no dia de Pentecostes, Atos 2, 1, 4. Mas frequentemente percebemos sua voz mansa. 1 Reis, capítulo 19, verso 12. E seu testemunho afirmador em nosso interior. Romanos 8, 16. Em vez de atrair grande atenção para si mesmo, o Espírito Santo se deleita em cumprir seu papel e sua missão claramente articulados por Jesus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falar por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. João 16, do verso 13 ao 15. O Espírito Santo facilita a obra de Deus em nosso coração. Ele glorifica Jesus e administra o que Jesus e o Pai têm para nós. Ao referir-se ao Espírito Santo, Jesus o denomina outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. João 14, versos 16 e 17. Um comentário diz que o uso da palavra ajudador, paracleto, denota alguém que é chamado ou chamado para o lado de outro, para o propósito de ajudá-lo de alguma maneira. O uso da palavra outro por Jesus em referência ao Espírito Santo implica em duas coisas. Primeira, os discípulos já haviam conhecido um ajudador e, segunda, o ajudador inicial era o próprio Jesus. 1 João 2, 1. A palavra grega traduzida como outro implica que o Espírito Santo tem a natureza ou alguma outra coisa semelhante à do primeiro ajudador, que é Jesus. O Espírito Santo não tem intenção diferente ou natureza contrária à natureza de Jesus. Eis o que sabemos. Jesus chamou ao Espírito Santo outro Consolador. Isso significa que o Espírito Santo tem a natureza semelhante à do próprio Jesus e foi chamado a ficar ao nosso lado para nos ajudar. Foi ensinando e com razão que muitos cristãos foram designados por Deus para servir naquele que é frequentemente chamado Ministério de Socorros. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Frequentemente, aqueles que servem em mistérios de socorros servem nos bastidores. Eles são heróis anônimos e frequentemente despercebidos no corpo de Cristo. Mas o ministro de socorro definitivo é o próprio Espírito Santo. Enquanto Jesus ministrou na terra, o Pai e o Espírito Santo eram essencialmente invisíveis.
Contudo, o plano do Pai foi tornado visível por meio de Jesus, e a capacitação do Espírito Santo sustentou e tornou possível tudo o que Jesus fez. Graças a Deus pelo que Jesus fez visivelmente, mas igualmente graças a Deus por tudo que o Espírito Santo fez e continua a fazer de maneira invisível ou nos bastidores. Você está contente com ser invisível? Você está disposto a atuar como um paracleto humano da mesma maneira como o Espírito Santo atua como um paracleto divino? Você está disposto a trabalhar nos bastidores e não chamar atenção para si mesmo? Você está disposto a ajudar alguém a ser bem-sucedido e facilitar a obra de Deus na vida dos outros? Você está disposto a ser chamado a ficar com outras pessoas para ajudá-las de alguma maneira? João Batista havia sido altamente visível e foi realmente o centro das atenções em determinado momento. Entretanto, ele não lutou para manter sua proeminência. Em vez disso, com alegria, ele entregou tudo a Jesus, dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Em nítido contraste com a humanidade de João Batista, o carreirista e narcisista Diótrefes, de quem fala o versículo 9 de 3 João. O apóstolo João diz que Diótrefes gosta de exercer a primazia, ou, em outra versão, gosta muito de ser o mais importante. Na obra do reino, o importante não é quem é notado, mas sim assegurar que o trabalho seja bem feito. Uma pessoa disposta a prosperar na obscuridade é aquela que está disposta a focar nas coisas pequenas, nos detalhes aos quais ninguém mais presta atenção. Algumas coisas podem parecer insignificantes, mas não são. Para um exemplo natural de como até mesmo as coisas menores e aparentemente insignificantes têm importância vital, considere esta adaptação de um antigo poema. Por falta de um cravo, perdeu-se a ferradura. Por falta de uma ferradura, perdeu-se o cavalo. Por falta de um cavalo, perdeu-se o cavaleiro. Por falta de um cavaleiro, perdeu-se a mensagem. Por falta de uma mensagem, perdeu-se a batalha. Por falta de uma batalha, perdeu-se a guerra. E tudo pela falta de cuidado com um cravo de ferradura. Este pequeno poema ilustra o valor das tarefas frequentemente despercebidas e não valorizadas da vida. Podemos aplaudir o nobre cavaleiro que entrega a mensagem, mas sem o trabalho qualificado e cuidado de um ferreiro, o cavaleiro poderia nunca chegar. As pessoas que trabalham nos bastidores prestam um serviço tremendamente valioso ao corpo de Cristo, e sua vontade de desenvolver-se na obscuridade é uma prova de sólida maturidade espiritual. Ao descrever o tipo de amor de Deus que deve operar em todos nós, Paulo disse que ele não se ufana, não se ensoberbece. 1 Coríntios 13, verso 4. Outra tradução, na NVI, diz que o amor não se orgulha. As equipes são abençoadas quando os participantes se preocupam mais com o fazer o trabalho do que com serem notados ao fazê-lo. Uma oração de equipe referente à obscuridade. Pai, obrigado por ajudar cada um de nós a desenvolver-se na obscuridade e ter a profundidade espiritual para não se importar se somos notados ou reconhecidos pelo que fazemos. Sabemos que se tivermos com todo o nosso coração, sem ter em conta o louvor ou a atenção dos homens, receberemos de ti uma recompensa eterna que nunca poderá ser tirada. Ajuda-nos a manter-nos focados mais na essência do que na imagem e a trabalharmos nosso caráter, não meramente nossa reputação. Ajuda-nos a prestar atenção nos detalhes da vida e do ministério e a sermos bons paracletos humanos, chamados para ajudar, assim como o Espírito Santo é o paracleto divino. Ajuda-nos a trabalhar diligentemente, sem nos importarmos com quem recebe o crédito e sem chamar a atenção para nós mesmos. Em nome de Jesus,
Oramos. Amém. Citações dignas de lembrança. Nosso tempo de treinamento em segredo precisa ser muito maior do que nosso tempo de atuação em público. C.H. McIntosh. Se você tem habilidades, é fácil jogar. Mas o que você faz fora do campo é o que dita se você é ou não é uma estrela. Willie Mays. Um campeão se apresenta encurvado, ensopado de suor, ao ponto de exaustão quando ninguém está olhando. Mia Hamm. Qualidade significa fazer certo quando ninguém está olhando. Henry Ford. Uma realização espetacular sempre é precedida por uma preparação não espetacular. Robert H. Schuller. Perguntas para reflexão e debate. Identifique alguém que você conhece que se desenvolve na obscuridade. Descreva como você viu essas características operar na vida dessa pessoa e os benefícios que ela produziu. Identifique o momento em que você se saiu bem se desenvolvendo na obscuridade. Quais foram os benefícios? Identifique o momento em que você não se desenvolveu na obscuridade. Isso criou problemas? O que você fez para consertar a situação? Com que se parece uma equipe que se desenvolveu na obscuridade? O que acontece quando desenvolver-se na obscuridade faz parte da cultura da equipe? Com que se parece uma equipe e o que acontece quando se desenvolver na obscuridade e está ausente da cultura da equipe? De que maneira você e sua equipe podem crescer na área de desenvolver-se na obscuridade? Como isso traria aprimoramento ao trabalho que todos vocês estão fazendo? Reveja as 5 citações dignas de lembrança. Qual delas fala mais a você e de que maneira ela o impacta especificamente? Exercício em grupo, além da obscuridade. Além da obscuridade, há outras palavras que têm a ver com bom desempenho no trabalho de equipe e em campeonatos. Como você está e como sua equipe está em relação ao seguinte. Atenção! Os membros da equipe são alertas e atentos para saber o que está se passando. Eles prestam atenção nos detalhes. Otimismo. Há uma atitude esperançosa e uma atmosfera positiva entre os membros da equipe. Organização. As coisas são feitas com decência e ordem. Há boa comunicação entre os membros da equipe. As coisas são minuciosamente planejadas. Opiniões. Os membros da equipe são livres para compartilhar pensamentos, perspectivas e opiniões. São capazes de ser maduros quando suas opiniões não são compartilhadas por outros ou refletidas no curso estabelecido. Discuta sobre essas áreas e faça uma avaliação com os outros membros da equipe. Reconheça, afirme as áreas em que a equipe está indo bem. Também discuta sobre o que pode ser feito para fortalecer qualquer área que necessite de aprimoramento. Capítulo 10. Campeões aspiram à nobreza. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. João 17, verso 22. Atletas de caráter nobre procuram honrar o esporte em que participam. Eles acreditam que o esporte é maior do que eles. Eles desejam dignificar o jogo e não desonrá-lo. Devido a respeitarem o esporte e os que jogaram antes deles, eles se esforçam ao máximo e procuram exaltar o jogo aos olhos dos outros e incentivar a excelência naqueles que seguirão seus passos. Bill Tomey, campeão olímpico de decalto em 1968, refletiu esse tipo de atitude ao dizer: quando terminei, foi por honra e pelo país. Foi um privilégio fazer parte da equipe dos Estados Unidos. Quando acreditarmos que a vida é sagrada e que é um privilégio ter recebido o dom da vida, seremos gratos e procuraremos honrar nosso Criador.
Talvez a excelência de John Wooden como treinador se deva, pelo menos em parte, ao fato de seu pai lhe ter ensinado a fazer de cada dia sua obra-prima. Quando se trata de servir a Deus no ministério, esses princípios são especialmente verdadeiros. Ser chamado para o ministério é uma honra e um privilégio e deve fazer aflorar o melhor que há em nós. Acerca do sacerdócio e de ser chamado para o ministério, Hebreus 5,4 diz: Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. É importante lembrar que todos nós do corpo de Cristo, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Paulo disse a Timóteo que Deus nos salvou e nos chamou com sua santa vocação. 2 Timóteo 1,9. Na mesma epístola, Paulo disse: Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar de erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 20 ao 21. A Bíblia ensina que Cristo deu a si mesmo pela igreja para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 27. Pedro disse que Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro 1, 3. É um privilégio glorioso e uma honra servir a Deus, quer nossa missão pareça prestigiosa ou não. Davi disse: Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Salmos 84, verso 10. Precisamos nos lembrar de que a magnificência e a grandeza daqueles para quem trabalhamos. Charles Spurgeon disse: Se Deus chamar você a seu pastor, não se incline a tornar-se rei. Aqueles que aspiram à nobreza em seu trabalho para Deus percebem que seu exemplo importa, assim como podemos tornar atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Tito, capítulo 2, verso 10. Podemos também trazer descrédito ao Evangelho e macular a causa de Cristo exibindo uma atitude ímpia ou não engajando em um comportamento que desonra a Deus. Paulo estava ciente de nossos papéis como embaixadores de Cristo, segundo Coríntios 5:20, e manifestou um grande desejo de não criar obstáculos ao Evangelho de Cristo, 1 Coríntios 9:12. Em outras palavras, nós trabalhamos para o glorioso Rei Jesus e queremos representá-lo bem. Se realmente acreditamos que Deus está no que fazemos, estimaremos nosso trabalho e investiremos nosso melhor nele. Kenneth Hagin escreveu: Encha sua função de dignidade. Se você é chamado por Deus para desempenhar uma função, essa função exige respeito. Se você tiver respeito pela função em que está, ensinará as pessoas a respeitarem essa função. Se não conseguimos valorizar nossa atribuição, podemos desdenhar nosso trabalho e ser facilmente desviados. Todavia, se realmente estimarmos a obra de Deus, será muito mais fácil cumprir a admoestação de Paulo. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, 58. Neemias demonstrou essa posição firme e inabalável enquanto tentava completar sua missão em Jerusalém. Os inimigos o atormentaram e incomodaram, mas ele se recusou a perder o foco. Eles apelaram várias vezes para Neemias vir e reunir-se com eles, mas ele respondeu repetidamente: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e for ter convosco. Neemias 6:3. Jesus tinha um compromisso de magnificar o Pai. Sua determinação foi evidenciada em sua declaração simples: Eu te glorificarei na terra,
consumando a obra que me confiastes para fazer. João 17:4. Jesus não só glorificou a seu Pai, terminando a obra, mas também glorificou o Pai, fazendo toda a obra com excelência. Marcos 7:37 diz: maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, de maneira louvável e nobre. Esse versículo se aplica especificamente aos milagres e curas ministrados por Jesus, mas credo que Jesus realizou todas as suas atividades aqui na terra com excelência e nobreza, por ter consciência de que toda a sua vida terrena era destinada a dar glória a Deus. Quais são alguns dos traços que vemos quando as pessoas realmente aspiram à nobreza? Pessoas que aspiram à nobreza valorizam sua herança. É importante nos lembrarmos de que o Evangelho não começou conosco. Outros vieram antes de nós, pagaram um preço incomensurável e fizeram enormes sacrifícios para que pudéssemos ouvir e ler a palavra de Deus e adorarmos livremente Jesus. Livremente. Jesus disse aos seus discípulos: outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. João 4:38. Se não tomarmos cuidado, poderemos passar a considerar muitas coisas como comuns e corriqueiras. Na próxima vez em que você segurar sua Bíblia, lembre-se de homens e mulheres que se arriscaram a morrer e dos muitos que realmente morreram. Para que pudéssemos ler a palavra de Deus em nosso idioma, agradeça a Deus pelos mártires e outras pessoas de fé que amaram mais a verdade do que a mera existência moral, a existência mortal. Suas vidas, sua fé e, em muitos casos, suas mortes nos desafiam a respeitar e honrar uma herança muitíssimo fiel a Deus. Frequentemente lemos Hebreus 12:1 fora de seu contexto anterior. Eis o texto com os 2 versículos anteriores incluídos. Ele se refere aos patriarcas da antiguidade. Ora, todos estes obtiveram bons testemunhos por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 11, do verso 39 ao 40 e Hebreus 12:1. Estamos correndo nossa carreira com perseverança? Estamos correndo a carreira de uma maneira que glorifica a Deus, conquistando uma boa reputação devido à nossa fé? Atos 13:36 diz que Davi serviu a sua própria geração conforme o desígnio de Deus. Precisamos fazer o mesmo em nossa geração. Temos uma herança que foi deixada para nós e precisamos levar a bandeira da fé em nossa geração, como nossos antepassados fizeram na deles. Billy Graham transmitiu essa mesma ideia ao dizer: eu sou apenas um de uma gloriosa cadeia de homens e mulheres que Deus levantou ao longo dos séculos para edificar a Igreja de Cristo e levar o Evangelho a todos os lugares. Pessoas que aspiram à nobreza valorizam o significado do seu trabalho atual. Você precisa acreditar que seu trabalho para Deus é vital e importante. Ele pode não ser glamouroso aos olhos dos homens, mas o avanço do reino é uma causa nobre e todo esforço para essa finalidade é importante. Um grande ego não é útil para ninguém, mas uma forte convicção acerca da importância de trabalhar para Deus certamente o é. Penso ser por isso que Paulo disse: glorifico o meu ministério. Romanos 11:13. Tive o privilégio de visitar várias das belas catedrais da Europa e uma das minhas favoritas é a Catedral Anglicana de São Paulo, em Londres. Após sua destruição por um incêndio em 1666, Christopher Wren,
um dos grandes arquitetos de todos os tempos, foi contratado para reconstruir a catedral. Durante o processo de construção, que era desconhecido para muitos dos trabalhadores, estava fazendo o levantamento da reconstrução e perguntou a alguns dos trabalhadores o que eles estavam fazendo. O primeiro respondeu que estava cortando algum tipo de pedra. O segundo respondeu que estava ganhando certo salário. Mas o terceiro respondeu: estou ajudando Sir Christopher a construir uma bela catedral para a glória de Deus. Perspectiva é tudo. Se você está trabalhando para Deus, não está apenas seguindo o fluxo ou ocupando espaço. Você não está apenas limpando um edifício, fazendo uma passagem de som, dirigindo um ônibus ou trabalhando com crianças. Você está ajudando Jesus a construir sua igreja. Ele merece nosso melhor e nosso extremo. Ele merece todo o nosso esforço. É por isso que Paulo instruiu: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3, verso 17. No filme pessoas que aspiram à nobreza procuram deixar um legado positivo. No filme Gladiador, Máximo estava certo quando disse aos seus homens: o que fazemos na vida ecoa na eternidade. A ideia de um legado não conota uma tentativa narcisista de fazer um nome para si mesmo. Ela não é uma meta baseada no ego. Em vez disso, o legado é o resultado de uma vida derramada em benefício dos outros e para a glória de Deus. Espiritualmente falando, o legado não é um monumento erigido para exaltar uma pessoa, mas um depósito que prepara outras pessoas para um serviço maior. Tendo compreendido esse princípio, também compreendemos que quando servimos a Deus com humildade e excelência, Ele nos concede graça. Jesus disse: se alguém me servir, o Pai o honrará. João 12, 26. Nós vemos a ideia de um legado no Antigo e no Novo Testamento e compreendemos que o legado envolve esta vida e a vindoura devido à conexão entre o dom e o doador. Considere essas passagens. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Provérbios 10, 7. As obras antecipadamente se evidenciam e quando assim não seja, não podem ocultar-se. 1 Timóteo capítulo 5, verso 25. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, 13. A Bíblia mostra a importância de deixar um legado de temor a Deus. Não só seremos recompensados por nossas boas obras, na terra e no céu, mas outros também colherão o benefício de termos vivido uma vida voltada ao Senhor. Dorcas é um grande exemplo de pessoas que deixou um rico legado. A seu respeito, a Bíblia diz que era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Atos 9:36. Nós lemos que após a sua morte, no recinto onde as pessoas haviam se reunido, havia viúvas que cercaram Pedro, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Atos 9:39. Dorcas deixou um legado de bondade e generosidade e devemos aspirar a fazer o mesmo. Isso me lembra do que Calvin Coolidge disse: nenhuma pessoa jamais foi honrada pelo que recebeu. A honra foi a recompensa por aquilo que ela deu. Que possamos ser conhecidos como doadores, não como recebedores, e que possamos deixar a cada pessoa que já encontramos mais rica por nos ter conhecido. Uma oração de equipe referente à nobreza. Pai, que possamos sempre estar conscientes de que somos um sacerdócio real, que Tu nos chamaste com um santo chamado e a sermos vasos de honra. Como Neemias, acreditamos que realizamos um grande trabalho
por ser um trabalho que tu designastes e para teu louvor que o fazemos. Como Jesus, que possamos fazer tudo de maneira excelente, louvável e nobre. Tu nos deste a tua glória e nós reconhecemos a santidade do privilégio que temos de servir-te ao teu povo. Pedimos que tu nos ajudes a fazê-lo com honra e nobreza. Em nome de Jesus oramos. Amém. Citações dignas de lembrança. Seja lá o que você for, seja bom nisso. Abraham Lincoln. Se vocês forem fiéis, terão a honra que vem de Deus. Seu Espírito dirá nos seus corações: muito bem, servos bons e fiéis. Adam Clarke. A qualidade nunca é um acidente. Ela é sempre resultado de um esforço inteligente. John Ruskin. Anseio por realizar uma tarefa grande e nobre, mas é meu principal dever realizar tarefas pequenas como se fossem grandes e nobres. Helen Keller. Se você deseja atingir a excelência, pode conseguir hoje. No exato segundo, pare de fazer trabalhos menos do que excelente. Thomas J. Washington. Perguntas para reflexão e debate. Identifique alguém que você conhece que aspira à nobreza. Descreva como você viu a nobreza operar na vida dessa pessoa e que benefício ela produziu. Identifique o momento em que você operou com senso de nobreza. Quais foram os benefícios? Identifique um momento em que você não agiu com nobreza. Isso criou problemas? O que você fez para consertar a situação? Com que se parece uma equipe e o que acontece quando aspirar à nobreza faz parte da cultura da equipe? Com que se parece uma equipe e o que acontece quando um senso de nobreza está ausente da cultura da equipe? De que maneiras você e sua equipe podem crescer em aspirar à nobreza? Como isso traria aprimoramento ao trabalho que todos vocês estão fazendo? Reveja as 5 citações dignas de lembrança, qual delas fala mais a você e de que maneira ela o impacta especificamente. Exercício em grupo, além da nobreza. Para este capítulo, escolhi falar de nobreza. Há, porém, outras palavras começadas com a letra N, que tem a ver com bom desempenho no trabalho de equipe e em campeonatos. Como você está e como sua equipe está com relação ao seguinte: nutrir. Os membros da equipe se incentivam mutuamente, os relacionamentos são de natureza vivificante e curativa, os membros da equipe se alimentam, além de dar, eles dedicam tempo a absorver e receber. Navegação. Os membros da equipe são bons em resolver problemas e seguir na direção correta. Natural. Os membros da equipe focam em excelência nas coisas naturais, tanto quanto nas espirituais. Discuta sobre essas áreas e faça uma avaliação com os outros membros da equipe. Reconheça e afirme as áreas em que a equipe está indo bem. Também discuta sobre o que pode ser feito para fortalecer qualquer área que necessitem de aprimoramento. Concluímos até aqui o capítulo 10.